Amados irmãos, bom dia. Hoje, domingo, dia 14 de março de 2021, estamos agora em culto a Deus, Igreja Batista Barreirinha, cada um em sua casa em virtude do isolamento social provocado pela pandemia. Todavia, o mais importante é que o Espírito Santo está em nós. Yahvé Shammah. E em Cristo somos um só corpo, independente do lugar físico onde nós estamos agora. Esse segundo domingo de março é o Dia de Missões Mundiais, comemorado pelos batistas de todo o Brasil. Constantemente, a nossa líder de missões, irmã Rosana, tem postado no grupo informações de missionários e também apelos para orarmos pelos missionários e contribuirmos com ofertas para a obra missionária. Eu reitero, façam isso, façam com alegria. Porque, irmãos, além de agradar o coração de Deus, você, meu amado irmão, minha amada irmã, está participando dos 33 projetos que a nossa junta mantém ao redor do mundo. Mais de 2.000 missionários em 85 países, nos 5 continentes. Então, este ano, o tema da campanha é Viva o Poder de Transformar. E o texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia e leia. Diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agora, eu quero ler para vocês, amados irmãos, a reflexão feita pelo nosso diretor executivo de missões mundiais, pastor Marcos Barreto Soares. Nesse comentário desse texto, olha o que ele nos traz. O apóstolo Paulo, ao iniciar a segunda carta ao seu jovem discípulo Timóteo, ele fala que ele deve manter a viva chama do dom dado por Deus. Não enterrar o dom, mas manter viva a chama desse dom. A referência de dom aqui é a presença do próprio Espírito Santo em nós e descreve o que ela faz em nós. A ação do Espírito se confunde com o que ele é. Por isso o apóstolo Paulo ele divide em duas perspectivas o que essa presença produz em nosso ser. Nesse texto, ele está mostrando suas ligações com a grande comissão. A primeira perspectiva é da purificação, da retirada do que não é resultado da ação do Espírito. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo fala que a ação do Espírito não nos torna covardes, pois o Espírito não tem tal característica. A covardia tem como origem o medo das consequências. Paulo adverte a Timóteo que ele não deve se pautar pelo medo, não deve se pautar pela covardia. Não deveria ter em mente os sofrimentos que afligem o apóstolo, como prisão e abandono. O medo paralisa e impede a ação da propagação do Evangelho de Cristo, pois uma das consequências seria a vergonha. O medo de ser rejeitado leva à ideia de vergonha de tal sentimento, e isso leva à inação. Por essa razão, Paulo diz a Timóteo que ele não deve se envergonhar de testemunhar de Deus, nem do apóstolo que reconhece ser prisioneiro de Deus. E para cumprir a grande comissão, nós precisamos compreender que a presença do Espírito Santo deve lançar fora todo medo de qualquer coisa que possamos perder por testemunhar de Jesus, pois tudo que temos é dele, nada de fato é nosso. E a segunda perspectiva é da capacitação, do que é acrescentado pela ação do Espírito Santo em nós. E Paulo aponta que o Espírito Santo tem como algumas das suas características o poder, o amor e o equilíbrio, está lá no texto que nós lemos. Então, essas 3 características são repassadas às pessoas que se submetem à ação do Espírito Santo de Deus. É importante ressaltar que a ação do Espírito não é violenta, nem compulsória. Ela é amorosa. Por isso, cada pessoa deve ter em mente que é ela quem permite ou não a ação do Espírito de Deus. Então, as 3 características listadas do Espírito Santo pelo apóstolo são fundamentais para cumprirmos a grande comissão. Sobre elas, devemos nos deter
um pouco mais. O poder mencionado é o mesmo poder citado por Jesus quando lhe falou da vinda do Espírito Santo. É o poder é o poder não de realizar milagres, mas de ter condições de enfrentar qualquer adversidade até terminar a missão. É uma capacitação para ser, para viver. Jesus disse que quando o Espírito viesse, os discípulos receberiam poder para serem testemunhas, está lá em Atos. Paulo demonstra que esse poder está nele e o faz suportar os sofrimentos que a pregação do Evangelho lhe trouxe. Então, o poder do Espírito faz com que cristãos do mundo inteiro enfrentem as consequências de pregar a palavra de Deus com prisões e perseguições. É o que vemos ainda hoje, em pleno século XXI. Nossos missionários em países muçulmanos, em países onde se é proibido pregar o Evangelho, estão lá se arriscando, porque dependem e creem no poder de Deus. O amor é fruto do Espírito. Pelo amor, nós demonstramos Cristo às pessoas com as quais nos relacionamos. Aprendemos com o apóstolo Paulo que o amor não é um sentimento, mas uma atitude que é fruto do amor de Deus. Se o poder nos torna capazes de suportar o sofrimento, o amor, amados irmãos, nos mostra pelo qual sofremos. Ao amarmos, nós compreendemos o valor do outro. Quando o verdadeiro e pleno amor está presente, não existe o questionamento sobre se vale a pena ou não. Por isso o apóstolo Paulo diz que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está lá em João, confirmado na vida do apóstolo Paulo. Então, o equilíbrio também é resultado da ação do Espírito Santo. Ele transforma a nossa mente e a torna sã. Sim, o significado de equilíbrio é ter uma mente sã, produzida e dirigida pelo Espírito Santo. Ele não permite os radicalismos ou outros erros tolos, mas nos dá sabedoria. Esse equilíbrio foi também fundamental para que Paulo conseguisse fazer tanto quanto ele fez. A ação do Espírito Santo transforma quem por ele se deixa conduzir. Transforma o mundo com os que se deixam conduzir por ele, repito. Por isso, o desafio desta campanha, viver o poder que transforma. Transformar não pelo ódio, nem pela destruição, mas pelo amor e com equilíbrio. Portanto, irmãos, desta forma, somos desafiados a viver o poder que transforma. Amados irmãos em Cristo, vivamos o poder que transforma sob a égide, a direção do Espírito Santo e na graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Deus nos abençoe. Amém.